Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: Até quando andareis mancando com os dois pés? Se o Senhor é o verdadeiro Deus, segui-o. Mas se é Baal, segui a ele. O povo não respondeu uma palavra. Então Elias disse ao povo: Eu sou o único profeta do Senhor que resta, ao passo que os profetas de Baal são 450. Deem-nos 2 novilhos, que eles escolham um novilho, e depois de cortá-lo em pedaços, coloquem-no sobre a lenha, mas sem pôr fogo por baixo. Eu prepararei depois o outro novilho, e o colocarei sobre a lenha, e tampouco lhe porei fogo. Em seguida, invocareis o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que ouvir, enviando fogo, este é o Deus verdadeiro. Todo o povo respondeu dizendo: Ótima proposição. Elias disse então aos profetas de Baal: Escolhei vós o novilho e começai, pois sois maioria, e invocai o nome do vosso Deus, mas não lhe ponhais fogo. Eles tomaram o novilho que lhes foi dado e prepararam-no. E invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Baal, ouve-nos. Mas não se ouvia alguma voz, e ninguém que respondesse. E dançavam ao redor do altar que tinham levantado. Ao meio-dia, Elias zombou deles, dizendo: Gritai mais alto, pois sendo um Deus, tem suas ocupações. Porventura, ausentou-se ou está de viagem, ou talvez esteja dormindo, e é preciso que o acordem. Então eles gritavam ainda mais forte, e retalhavam-se segundo o seu costume, com espadas e lanças até o sangue escorrer. Passado o meio-dia, entraram em transe até a hora do sacrifício vespertino. Mas não se ouvia voz alguma, nem resposta, nem sinal de atenção. Então Elias disse a todo o povo: Aproximai-vos de mim. Todo o povo veio para perto dele, e ele refez o altar do Senhor que tinha sido demolido. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos do filho de Jacó, a quem Deus tinha dito: Teu nome será Israel. E edificou com as pedras um altar ao nome do Senhor. Fez em redor do altar um rego, capaz de conter 2 medidas de sementes. Empilhou a lenha, esquartejou o novilho e colocou-o sobre a lenha, e disse: Enchei 4 talhas de água e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Depois disse, outra vez, e eles assim fizeram uma segunda vez. E acrescentou, ainda uma terceira vez, e assim foi feito. A água correu em voltar do altar, e o rego ficou completamente cheio. Chegada a hora do sacrifício, o profeta Elias aproximou-se e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostra hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que é por ordem
tu é que fiz estas coisas. Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus e que és tu que convertes os corações. Então caiu o fogo do Senhor, que devorou o holocausto, a lenha, as pedras e a poeira, e secou a água que estava no rego. Vendo isto, o povo todo prostrou-se com o rosto em terra, exclamando: é o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Todos. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sois meu Senhor. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Multiplicam, no entanto, suas dores, os que correm para os deuses estrangeiros. Seus sacrifícios sanguinários não partilho, nem seus nomes passarão pelos meus lábios. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vai falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento e dá vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Meus queridos irmãos, que bela página de Evangelho acabamos de ouvir. Digamos a verdade que gostamos de ouvir aquelas passagens quando Jesus, por exemplo, faz milagre em benefício de tantas pessoas, um destaque os doentes, etc. Hoje Jesus veste a roupa de um mestre, ensina, anuncia a sua doutrina com clareza, com firmeza e com profunda autoridade. Ele deixa bem claro que diante da lei divina, cada um de nós, numa maneira profunda e humilde, deve aceitar este caminho apresentado por Deus, porque é o caminho que nos leva à santificação da nossa existência. Por que afirmo isso? Porque, meus amigos, no decorrer da história, especialmente nesses últimos 2000 anos de história, sopraram muitos ventos contrários diante das afirmações de Jesus e confirmados pelo magistério da Igreja. Houve, digamos assim, até uma reviravolta com o nascimento de religiões paralelas, com uma interpretação pessoal da palavra de Deus e, pior ainda, com uma manipulação da mesma palavra de Deus. Olha a expressão de Jesus, né? Nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei. Não existe outro caminho paralelo, mas devemos perfeitamente aceitar as dicas anunciadas por Jesus. Quantas igrejas, quantas até capelas ou igrejinhas, até simples garagens que viram lugar de culto, especialmente no fim de semana. Claro que é sempre bom louvar a Deus, mas não em sintonia estas igrejas com a única igreja fundada por Jesus. Todos nós temos em casa a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, e nos versículos 18 a 20. Nós encontramos esta frase, quando Jesus entrega o primado da igreja para Pedro, diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não fala no plural, edificarei as minhas igrejas, mas a igreja é uma, santa, católica e apostólica, baseada na expressão de Jesus, né? E que nós hoje respeitamos perfeitamente e aceitamos, porque é motivo de um crescimento da nossa expressão de fé. Então, meus amigos, quando, por exemplo, nós nos reparamos com passagens até bíblicas, digamos assim, que não sabemos explicar ou não entendemos diretamente, vamos usar a nossa humildade. Procuremos os nossos padres ou os nossos catequistas para ter um aprofundamento. Como é bom ver tantas paróquias que organizam os círculos bíblicos, um estudo da palavra de Deus, todos os anos escolhem um tema específico e quanto mais se conhece, não esqueçamos, mais amamos a verdade de Deus. Como é belo ver as nossas crianças que vão com entusiasmo na escola do catecismo, sobretudo quando se preparam para o seu primeiro encontro com Jesus na Santíssima Eucaristia, ou já adolescentes quando se preparam para receber a confirmação com os dons do Espírito Santo. Como é bom ver que a criança cresce conhecendo mais as verdades divinas. E hoje cada um de nós é chamado a fazer um exame de consciência. Poderíamos nos questionar: até que ponto vai o meu conhecimento da palavra de Deus?
O Evangelho ou a Bíblia não falta em nenhuma casa. Dizem os ingleses que é o livro best-seller, isto é, o livro mais vendido, o livro mais traduzido em centenas de idiomas, mas digamos também a verdade, é o livro menos lido. Enfeita tantas casas, né, tantos móveis, mas dedicamos pouco tempo ao conhecimento da palavra de Deus. Eis porque Jesus não quer que nós aceitemos versões de interpretação que não é fruto do trabalho do magistério da igreja, mas fruto da iniciativa de algumas pessoas que não têm o devido preparo cultural e, sobretudo, a humildade necessária para ensinar com autoridade a palavra de Deus. Conhecemos mesmo a doutrina de Deus? Somos pessoas capazes de dizer a Deus que a palavra dele domina a nossa inteligência, que ele ocupa de verdade o primeiro lugar na nossa vida cristã, religiosa, católica? Com certeza, quando Jesus pronunciou estas palavras, já estava passando na cabeça dele este fenômeno de proliferação de igrejas que não vivem em sintonia com a única igreja de Jesus. Para fortalecer a nossa união e o nosso amor com a igreja, precisamos, meus amigos, ter esta alegria de conhecer profundamente a palavra gravada na Bíblia Sagrada. Somos todos nós hoje os mensageiros desta palavra. Façamos até um pouco de esforço, talvez não custa nada, diariamente dar uma olhadinha à palavra de Deus. Nós também reviver o ensinamento do catecismo que aprendemos ainda crianças, dar o devido acompanhamento às nossas crianças, notando como quanto mais se conhece, mais se ama e tudo cria uma mudança constante no nosso dia a dia, porque somente quando nós estamos com a palavra de Deus que domina a nossa vida, poderemos notar que vamos para frente, cada vez mais amparados pela graça de Deus, e Deus estará derramando sua bênção, sua aprovação e seu sorriso sobre cada um de nós. Seja louvado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.